Estou muito honrado de estar aqui, né, convite da Fernanda. A gente está acostumado sempre a falar com plateias médicas, né? Aqui, eu sei que a Fernanda é médica, mas a maioria de vocês aqui não é. E a gente veio aqui para tentar falar alguma coisa sobre, principalmente a parte ortopédica relacionada ao nanismo, né? Pode voltar lá? Tudo? Isso. Ok. Pode passar? Isso. Eu sou médico ortopedista, especialista em coluna. Então, só alguns esclarecimentos que talvez possa ser diferente, para mim principalmente, porque essa aqui não é uma palestra médica, então eu acho que eu vou ter talvez alguma dificuldade em passar para vocês, uma população que não é médica, sobre o meu conhecimento, né? Então, apesar do número tão variado de patologias, eu vou acabar me concentrando mais na acondroplasia, porque é o que a gente tem mais na literatura e realmente tem um número maior. Próximo, por favor. Então, esse aqui é um trabalho só falando sobre a parte genética, né? Acho que já falaram ontem também, que a acondroplasia é um problema de um fator genético que impede o crescimento ósseo. E, inclusive, hoje em dia está se trabalhando na genética para tentar anular o efeito desse receptor 3, com essa sigla aí feia, né? Então, está se tentando justamente inibir o inibidor do crescimento, tá? Então, a gente sabe que a parte genética é complicada, boa parte dos acondroplásicos que são gerados, você só descobre durante a gestação, porque não precisa ter pais ou gente na família com acondroplasia para você ter um filho acondroplásico. Inclusive, é até teoricamente pior se você tem 2 acondroplásicos e passa o gene dominante para a criança, esse acaba sendo uma combinação letal para a criança. Então, a chance na população geral, se ter um filho acondroplásico é maior do que a gente imagina. 80% de pais também tem isso. 80% dos filhos gerados por pais acondroplásicos, eles têm estatura dita, vamos dizer assim, normal, né? Então, próximo. Então, a definição é isso, né? É um defeito na ossificação endocondral e tem esse gene aí, FGFR3. Então, ele manda sinais para o osso para ele não crescer. Então, é nessa parte que a genética está tentando trabalhar. Próximo. Esse aqui é um trabalho que a gente fizeram um levantamento na América Latina sobre a acondroplasia e nanismo, e eles fizeram uma revisão com 53 estudos, com 1.600 pacientes. A mortalidade precoce, então, ocorrem vários tipos de patologia, né? E que essas patologias acabam levando, muitas vezes, ao óbito, em torno de uns 15%. As mais comuns são as patologias cardiorrespiratórias, que está em torno de 17%, e as doenças do sistema nervoso. A estenose espinhal, que é algo que eu particularmente trabalho mais, ela ocorre em torno de 24%, então 1/4 dos pacientes, 1/4 das pessoas com nanismo. Próximo. E aqui é um levantamento para se ter uma ideia de qual é a incidência do acondroplásico na população em geral. São 4,6 nascimentos a cada 100 mil habitantes. Isso é um problema, porque sendo incomum, sendo uma exceção, primeiro a gente tem menos experiência para poder trabalhar, né? Infelizmente, a medicina, você vê, a medicina ela avança muito em, que a gente costuma falar, nas guerras. Então, você tem a tecnologia toda para abater, mas a gente aprende também a tratar.
Então, ano passado, eu tive num congresso onde 2 médicos estavam falando sobre 2 médicos que trabalham no meio da guerra. E no meio da guerra você vai aprendendo a fazer as coisas independente da tecnologia. Então, se você tem uma população rara, a gente tem menos chance de trabalhar. A própria doutora estava falando que ela é especialista e ela falou que ela tinha um paciente dela com achondroplasia. Então, eu acho que eu tenho uma experiência muito grande, porque eu já operei 8 pacientes com achondroplasia só de coluna. Né? Próximo. Apesar disso, você vê, esse estudo aqui fala de qualidade de vida. Em termos de qualidade de vida, não há diferença, pelo menos na parte física, entre a população de achondroplásicos e a população em geral. Talvez haja alguma coisa em relação ao sexo feminino. Pelo fato de... o mundo só pensa em beleza, em ser bonito, em ser forte. Então, por isso, as mulheres acabam sendo mais prejudicadas, né? Mas é uma exigência do mundo, não é algo que a gente possa conversar isso cientificamente. Próximo. Então, e aí apareceu essa medicação, que é uma grande esperança. Os trabalhos estão se mostrando muito bons, já tem trabalhos hoje em dia que a gente chama de fase 3, usando em humanos, né? E com resultados muito bons. Primeiro porque a droga, ela tem poucos efeitos colaterais, né? Então, é uma droga que dá para ser usada facilmente. Segundo que os resultados dela parecem ser muito promissores. Então, ali a gente tem um aumento de em torno de 5,96 centímetros por ano em até 26 semanas de tratamento e 5,39 centímetros por ano em 52 semanas. Em comparação com a gente chama de efeito placebo, que é tratar as crianças sem dar a medicação, como é que você faz isso? É meio cruel, mas você sorteia quem vai ser tratado, quem não vai ser tratado. Isso foi feito agora até com o Covid. Meu filho e minha esposa receberam uma dose de vacina na Escola Paulista, era um estudo, e eles não sabiam o que eles tinham recebido. Então, depois, quando apareceram as vacinas de forma mais intensa, meu filho recebeu a chance de receber uma nova dose, e aí ele teve que abrir o envelope dele, e ele tinha tomado a vacina do Covid. Já a minha esposa, ela não tomou, e ela descobriu por quê? Porque ela teve o Covid, e ela tinha tomado uma vacina de meningite. Então, é cruel, mas é uma forma que a gente tem, é a única forma, às vezes, da gente conseguir fazer o estudo, porque você precisa comparar o resultado com alguma coisa. Então, você compara o uso da droga com quem não vai usar. E, normalmente, isso, para ser um estudo totalmente sério, isso tem que ser, que a gente chama de randomizado, duplo cego. Então, as pessoas não podem saber, elas acham que estão recebendo o tratamento, e algumas estão, algumas não estão. Mas é a forma da gente saber realmente se esse tratamento tem efeito ou não tem efeito. Então, você faz, quem tomou a medicação conta o efeito placebo, que é quando não recebe a droga. O problema dela qual é? Está lá, é o preço. É muito caro. Então, eu fiz o levantamento, uma caixa com 10 frascos, é uma dose diária, está em 67 mil reais. Então, o único jeito que sobra é entrar com um processo contra o SUS e tentar fazer isso daí, ou entrar em algum estudo clínico, né? Esse trabalho, vocês podem ver, não é daqui do Brasil, é de fora. Próximo. Então, aqui é um outro trabalho, então, multicêntrico, não tem estudo brasileiro, e teve um aumento de crescimento claro, esse de 1 centímetro não foi muito bom, mas quem conseguiu 57 centímetros de crescimento por ano, tá? Então, em torno de 1 ano, é um efeito muito bom. Próximo. Mas aí, a gente fez essa parte da medicação. A gente tem cirurgia, eu já vi
aqui uma criança que está com fixador externo, que deve estar fazendo um alongamento ósseo. Próximo. Então, esse cara aqui é um russo, que na década de 70, ele inventou esses anéis, que é um fixador externo. Então, ele foi feito primeiro para tratar de fraturas, principalmente fraturas expostas, que a gente chama, acidentes graves, com exposição de osso. Você tem uma grande chance de infecção, então a gente não faz a fixação com placa, pino de uma vez. Porque uma placa e pino dentro do osso, se ele dá uma infecção, é muito difícil de tratar. Então, a gente faz essa fixação através desses anéis e trata a fratura sem precisar abrir e ter o risco maior de infecção. Então, são anéis muito resistentes, passa fios intraósseos, e aí, entre cada anel desse, você causa uma fratura. E aí você vai fazendo um giro das borboletas mesmo, e ele vai aos pouquinhos aumentando de altura. Essa velocidade gira em torno de média de meio a 1 milímetro por dia. Então, para chegar em centímetros, são várias meias voltas, uma volta. Eu, quando entrei na residência, eu peguei justamente essa fase. Era todo dia, o meu trabalho não era médico. Era eu todo dia, os pacientes ali, 10 pacientes com fixador externo, e eu ia rodar 1/3 de volta em cada catraquinha. Passava para o próximo paciente, mesma coisa. Então, a parte médica, aí eu fazia o curativo também. Então, eu fazia o curativo e dava as minhas voltinhas, 1/3, geralmente 2 vezes por dia. E esse crescimento, por causa desse alongamento, você vai girando as porcas, ele vai dando em torno de meio a 1 milímetro por dia. Isso não é simples, não dá para você... É gente, então não dá para ir aumentando. Tem pacientes que começam a ter dor, tem pacientes que começam a ter formigamento. Por quê? Porque tem nervo que está esticando junto, tem o músculo estica fácil. Nervo não é bem assim. Então, vocês pensam que, por exemplo, aqui nas pernas, você tem 2 nervos. Agora, na coluna, você tem a medula e já é uma outra conversa. Então, esse aqui, ali é um acondroplásico que foi feito esse fixador e está se fazendo esse alongamento. Próximo. Existe um outro alongamento que é com fixador linear, que a gente chama. Então, ali é só para mostrar, foi feita uma fratura, causaram uma fratura, você pega formão mesmo, ou uma serrinha que corta o osso, e aí depois você vai, com esse sistema de catraca, aumentando essa diferença. Pô, doutor, mas e aí vai ficar um buraco? Exatamente. Como esse aumento é progressivo, o organismo vai tratando de solidificar. Então, é uma consolidação de uma fratura causada pelo médico. Pô, fantástico, muito bom. Só que nós estamos falando de gente que, teoricamente, não tem tanto crescimento. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tentar fazer isso precocemente. Por quê? Se você chega na fase adulta, o índice de crescimento, de consolidação é menor, você tem menos chance do tratamento funcionar também. Próximo. Desculpa. Volta só um. Esse aqui é um menino que está fazendo um tratamento com o fixador. Ele consegue ter uma vida praticamente normal com o uso desse fixador. Próximo. Então, a melhor época é a fase mais precoce. Primeiro, também, você vai fazer um tratamento que vai levar em torno de 2, 3 anos, podendo ter uma série de complicações. Então, na infância, é mais fácil de você tratar. Primeiro, porque o osso ele tem um maior índice de crescimento, e segundo, que na criança o tratamento passa mais fácil. Numa fase infantil, 2, 3 anos passa mais rápido. No adulto, 2, 3 anos é muito mais complicado. Então, é uma fase que o cara tem que trabalhar, então já complica mais a vida dele. Então, e no idoso, pior ainda. No idoso, a gente deve evitar esse tratamento, porque as chances de complicações são maiores. A gente sabe que
o acondroplásico, ele vai, a hipotonia que a doutora comentou, que tem no começo da vida, ela volta mais no final, os pacientes acabam ficando mais obesos, e aí qualquer tipo de tratamento vai ficando mais difícil, principalmente o ósseo. Próximo. Então, esse aqui é um resultado. Olha lá, período de 83, 85 dias, quase 3 meses, o alongamento foi de 8,5 centímetros, certo? E você consegue corrigir também, com esse fixador, você consegue corrigir deformidades do varo que muitos desses pacientes têm. Próximo. Mas aqui é para falar de complicação. Então, 20% desses pacientes apresentam algum tipo de complicação. Então, o que é consolidação prematura? Você está alongando devagarinho. Só que aí, de repente, ele solidifica. E aí você não consegue mais alongar. O contrário, o que é? É a pseudoartrose, é a não consolidação, é a não cicatrização. E aí, às vezes, você precisa fazer procedimento para consolidar. Abrir, colocar enxerto ósseo, então, outras cirurgias. Tá? Outra coisa é a má qualidade óssea. Então, o paciente, às vezes, tem osteoporose, tem o osso muito mole, né? Pode ter infecção, aqui teve um caso, e compressão. Essa compressão ciática é o que eu falei, você vai alongando, mas o nervo não suporta esse alongamento. E, às vezes, você tem que parar esse sistema de crescimento ou mudar, às vezes, o fio que pode estar pegando o nervo. Próximo. Então, qual o grande problema do acondroplásico? O grande problema é a falta do pedículo. O pedículo é aquilo que é a parte do osso que mantém uma distância entre a parte anterior, o corpo vertebral, e a parte posterior, que é a lâmina. E aí, este canal medular, ele diminui. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de ressonância com o canal diminuído. Próximo. Então, alguns lugares tem mais ou menos gente com a estenose do canal. Esse trabalho na Noruega apontou que em torno dos pacientes acima dos 40 anos, o índice de estenose é muito maior que em outros locais. A gente fala aqui em torno de 25%. Só que esses pacientes, esses que têm estenose de canal, muitas vezes eles vão ter esse dano neurológico. E aí, qual é o problema? Primeiro, diagnosticar. Né? Segundo, é você intervir. Quando que a gente intervém? Geralmente é o paciente que pede. Fala, doutor, eu já não estou conseguindo andar muito mais e eu preciso fazer alguma coisa. Próximo. Então, aqui é um trabalho só mostrando dos pacientes que foram operados e que a melhora neurológica é bastante importante, ali em torno de 68%. Próximo. Isso aqui fala que 90% dos pacientes tiveram melhora, independente de quantos níveis que eles foram operados. Então, é uma cirurgia que traz para a gente um ânimo de se fazer. Próximo. Esse aqui é um paciente com acondroplasia. Então, o paciente ele tem, se vocês repararem, ele é um pouco inclinado para frente. É a deformidade que a doutora tinha falado, que ainda bem que a cifose ela fica mais na infância. O paciente melhora a musculatura e acaba tendo menos deformidade, que para a gente seria o maior problema. Mas ele tem, eu costumo falar aos pacientes, ele é meio bundudinho, vai? E aí, por quê? Porque ele tem uma hiperlordose. Próximo. Então, isso aqui é só um esquema, né, dos ângulos que a gente utiliza. O paciente ele tem essa angulação muito maior, ele chega a 90 graus. Próximo. Então, essa aqui é a coluna daquele paciente, parece que ele está inclinado para frente, e a curvatura aqui embaixo é de em torno de 90 graus. Ali do lado, uma coluna do paciente não acondroplásico. Você vê que ela tem uma curvatura mais amena. Próximo. Então, você acaba tendo um problema no equilíbrio sagital. Então, o paciente que é mais reto, ele acaba tendo menos esforço para você caminhar. Você imagina que você ande o tempo inteiro dessa forma. Você gasta mais energia para poder percorrer a mesma distância.
Próximo. E agora vou mostrar alguns casos clínicos, desculpe se eu não vou mostrar caso de cirurgia, porque eu não quero ter nenhum problema aqui de gente desmaiando ou tendo algum problema cardíaco. Próximo. É mais para mostrar. Então, só vou mostrar exames. Aqui você tem um adulto de 35 anos e a queixa dele era perda progressiva de força nos braços. Então, a gente examinou a coluna cervical dele e observou. O branco é a medula. E aí vocês podem ver que naquela marca azul você tem um estreitamento do canal. E aqui mostrando o estreitamento, mostrando o exame, cortando transversalmente e ali longitudinalmente. Eu vou comparar, próximo. Esse aqui é o exame desse paciente e aqui é o exame do paciente que não tem estenose do canal. Então, você nota que aquela parte branca é muito menor, bem achatada em relação a quem não tem estenose. Próximo. Mesma coisa olhando naquele corte longitudinal, a gente vê aquele estreitamento e do outro paciente que não tem estenose, a parte da medula correndo livremente. Próximo. Desse paciente foi feita uma cirurgia, a gente fez a descompressão do canal e fez uma fixação para travar a coluna e esse problema não voltar. Próximo. Esse já é um paciente que uma dor lombar e claudicação. Claudicação neurogênica, o que é? É aquela pessoa que a gente costuma falar que ela tem velocidade de shopping. Então, ela está no shopping center, anda um corredor e tem que sentar, porque dói. E a hora que ela senta, você abre o espaço da coluna, a pessoa melhora. E ela volta a andar. Tem que parar daqui 50 metros de novo. Essa distância varia um pouquinho. E já a pessoa com a acondroplasia já tem uma certa diminuição da marcha, né? Não as crianças, mas os adultos acabam tendo. E aí, quando você tem piores sintomas, é a hora que a gente pensa, talvez, em fazer uma abordagem cirúrgica. Então, aqui, a gente vê nessa parte baixa, a medula ela bem aberta, e lá em cima, ela fechada. Então, comparando, você vê, tem vários níveis que a gente fez o corte transversal, alguns estão com a medula bem aberta, branquinha, como lá embaixo, e aquela esquerda em cima, mais fechada. Próximo. Aqui é a comparação entre uma que não tem estreitamento e aqui onde tem o estreitamento. Próximo. Aqui também, no corte transversal, um estreitamento mais fechadinho e lá, bem aberto. Próximo. Aqui foi feita a cirurgia, já dá para ver a medula naquela parte alta mais aberta, e é isso que a gente faz. Então, a gente tira a parte óssea, a gente chama de laminectomia, e abre o espaço para a medula poder respirar melhor. Próximo. Então, aqui dá para ver essa linha preta ali no meio, que eu demarquei na terceira foto, é a abertura óssea que a gente fez nessa parte toda da coluna. Então, a gente só abre e deixa a medula respirar melhor. Próximo. Agora, tem casos que são mais complexos. Então, esse rapaz, ele veio aos 29 anos com dor e essa claudicação, essa dificuldade para a marcha. Nós fizemos uma descompressão inicial em 2 níveis, em 2000. 12 anos depois, ele retornou com os mesmos sintomas e a gente fez o que a gente chama de artrodese. A artrodese é a fixação com pino, que a gente faz quando? Quando você tem instabilidade da coluna. 2 anos depois, esse material, esses pinos que a gente colocou, com o tempo eles foram soltando e estavam causando dor também. Fizemos uma nova cirurgia para retirar esses pinos. Ele repetiu essa diminuição de força, a gente fez uma nova cirurgia para descomprimir e ele ficou bem, só que mês atrás ele apareceu novamente com esse quadro. O que a gente vai fazer? Vai depender do resultado do tratamento. Próximo. Só para tentar mostrar as imagens, né? Isso aqui é uma ressonância dos anos 2000, aquele branquinho é o canal onde passa o nervo, e aqui na parte baixa vocês veem a parte branca vindo bem, e aqui embaixo já diminuindo
o diâmetro do canal. Próximo. Isso aqui, então, em 2012 foi feita a descompressão, então aumentou o canal onde passam os nervos. Próximo. E essa outra cirurgia que a gente, pela instabilidade que estava fazendo a cirurgia. Próximo. Ó, em volta ali dos parafusos tem uma área preta. Essa área preta é a de soltura. Aqui na parte de cima também, a gente vê em volta do parafuso uma área preta. Essa área preta é de soltura. Esse parafuso ele começa a mexer e começa a causar dor. Próximo. Aí nós fizemos uma retirada, soltamos de novo os nervos. Próximo. Agora ele está com os sintomas novamente, parece que está formando um bico ósseo ali dentro da medula. Próximo. Bem ali aquele bico que parece estar se formando. Isso não tinha anteriormente, talvez a gente tenha que mexer outra vez. É que cada cirurgia que a gente faz, você depara com fibrose pós-operatória, vai ficando mais difícil de operar, mais risco de você ter algum dano neurológico de nervo. Próximo. Esse já é um caso de um senhor de 68 anos, né? Ele tinha uma escoliose. Na parte torácica, a medula parece que está bem. Próximo. Essa é a parte cervical, aparentemente, na tomografia está bem. Próximo. Mas a ressonância a gente vê uns estreitamentos na medula. Ele não tinha sintomas tão importantes nos braços. Próximo. Mas para as pernas ele tinha bastante estreitamento, comparando ali à direita, um canal lá em cima bem aberto e embaixo já bem apertado. Próximo. Dá para passar esse filme? Ó, aquela parte branca é a medula, está bem ampla. Ó, ela começa a diminuir bastante. Pode passar. Próximo. No pós-operatório, então a gente optou por fazer só a descompressão. Só que no intraoperatório, a medula estava muito aderida, e a gente acidentalmente acabou fazendo um furinho na dura mater. Fizemos a costura desse furinho, mas no pós-operatório ele evoluiu com saída de líquido. Tivemos que fazer uma nova cirurgia nele para poder reparar essa lesão. No pós-operatório mais tardio, ele evoluiu com perda maior da força das pernas, e começou a ter problema para fazer xixi e cocô. Né? Então, agora ele está com um ano de pós-operatório, ele está melhor, mas não recuperou também a parte neurológica, ele está em cadeira de roda, com pouca força para conseguir andar. Próximo. Então, essa é uma experiência que pouca gente tem. Eu, que tenho poucos casos, também não tenho. Então, o que fica para a gente é quanto vai passar. A literatura ela é muito pobre em dados. A gente tem muita literatura até de criança e adultos jovens. Com o envelhecimento, a gente não tem. Primeiro, porque acho que os pacientes não sobreviviam. As pessoas com achondroplasia não sobreviviam tanto. Então, estatisticamente, estão vivendo mais, como a população em geral. Né? Então, está se tendo uma experiência maior. Então, na fase de arqueamento, você pode fazer os alongamentos em correção, mas tem que ser precocemente, adolescente e criança. Agora, o problema maior para a gente, o desafio maior para o cirurgião de coluna é realmente a estenose de canal. Os pacientes mais idosos, para pós-operatório, sempre tem maior risco, né, tanto de resultado como outras complicações. Então, a indicação cirúrgica ela deve ser precoce, mas exatamente o quando é complicado a gente saber. Próximo. Minha experiência pessoal, eu tenho 8 pacientes tratados cirurgicamente, 6 com cirurgias lombares, 2 com cirurgias na coluna cervical, foram 2 cirurgias cervicais e foram 15 procedimentos cirúrgicos. Então, eu tenho mais cirurgia do que pacientes, ou seja, eu já tive que operar paciente mais vezes, 1, 2 vezes e o outro 4 vezes, porque são pacientes difíceis de controlar. Próximo. A minha impressão
pessoal é que a cirurgia da coluna do paciente ela é complexa e desafiadora, porque ela não é comum. O resultado da cirurgia cervical é bem mais tranquilo, tem muito melhor resultado. A cirurgia lombar ela tem um pouco mais complicação, e a melhor é a gente fazer a descompressão e evitar a fixação. Então, a gente tem que reservar essa fixação para caso de realmente instabilidade importante. O índice de soltura do material, aquela paciente que soltou, você acaba tendo que tirar, ela é mais alta que a população em geral. Por quê? Porque para o paciente com denismo andar, ele tem que usar mais o que a gente chama de báscula de bacia. É como se a pessoa rebolasse mais para andar. Entendeu? E aí ele acaba solicitando mais da coluna. Aí é outro ponto. Se você faz uma fixação na parte baixa da coluna, esse movimento de báscula acaba atrapalhando. Então, e aí? A gente fixa ou não fixa? Essa é uma dúvida cruel entre os cirurgiões, porque também a experiência é pequena. O que a gente tem crescido muito de técnica cirúrgica é a cirurgia endoscópica. Então, a gente hoje está fazendo cirurgia laparoscópica em coluna. Então, se você tem compressões, talvez com um corte pequeno, a gente consiga só descomprimir. Aí a cirurgia se torna bem menor. Só que não é numa cirurgia onde você tem um canal bastante amplo, com a medula que ela consegue ser manipulada. É um canal apertado. Próximo. Posso passar esse filminho? Então, aqui é uma cirurgia endoscópica. É um furo de 1 centímetro, entra com a câmera de televisão, esse branquinho é o nervo, e abaixo está feita a descompressão. Então, a cirurgia minimamente invasiva, relativamente rápida, e que com sangramento muito pequeno, então um dano para o paciente muito menor. Geralmente, os pacientes têm pouca dor, eles vão embora no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Próximo. Agora, por que eu acho que o nanismo, a conoplasia, tem que ser chamada de deficiência? Para você, não tem aconselhamento psicológico, genético. Aqui no Brasil, isso é muito pouco, a informação é muito pequena. Acho que todo mundo aqui que é pai de criança com acondroplásico sabe disso. A notícia geralmente vem intraútero, e se os pais não são acondroplásicos, é um Deus os acuda mesmo, né? Eu tive a oportunidade de ler um livro que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que os relatos são complicados, sempre de história de muita vitória familiar. Então, eu acho, e a limitação da estenose, ela é muito importante. Então, você já tem as pernas mais curtas. Então, para caminhar a mesma distância, você leva mais tempo. Você tem que ter mais esforço. Se você tem ainda um estreitamento do canal, e 25% tem, então você tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter um tratamento diferente. Então, ele tem que ser considerado uma deficiência, por quê? Que com isso, você vai gerar dinheiro do governo, entendeu? Então, é a minha opinião. A organizadora daqui, que eu fiquei até assustado de não ter um apoio devido, né? Ela teria maior condição de conseguir manter esses encontros. Você vê que lá fora tem um engajamento maior. Nos Estados Unidos, esses encontros aqui são de 1.500 pessoas, mais ou menos, né? Então, é muito maior. Só que lá, a gente ouve relatos de crianças e famílias que deslocam do outro lado do país para poder ter o tratamento. Aqui, acho que acaba acontecendo a mesma coisa, todo mundo vem para São Paulo, né? Que acho que é a capital da saúde do nosso país. E só em termos de lei e de aceitação dos pais, eu li que na Europa é permitido fazer o aborto de criança com acondroplasia. Então, é considerado uma doença de proporções muito ruins para a vida dos pais e da criança. Entendeu? Mas é permitido. E nos Estados Unidos tem uma grande quantidade de pais que doam as crianças, e ainda bem que também existe a recepção
de muita adoção. Próximo. Esse aqui é o livro que eu acabei lendo por recomendação da minha esposa. Eu recomendo para todo mundo, né? Apesar de ser um autor, ele é nascido em Nova York, mora entre Nova York e Londres. É um psicólogo, ele é um defensor da causa da saúde mental LGBT, né? Trata de minorias, e esse livro fala exatamente de tensões entre identidades diferentes e famílias com portadoras de algumas deficiências, né? Então, o capítulo 3 é sobre, eles falam anões, né? Esses termos que se usam são diversos, e para mim foi muito importante para eu estar aqui dar essa aula hoje. Próximo. Então, ele fala de histórias comoventes de muitas famílias, de vitórias individuais e familiares, desafios relatados de vencer na infância. Então, depois de passar por otites de repetição, apneia do sono, a compressão do tronco pela posição, hidrocefalia, a má postura, que você tem que elevar a cabeça da criança, não dá para usar o mesmo cadeirão, e aí as inúmeras cirurgias têm que se passar. Então, depois de todos esses desafios, aí só eles têm relatos de grandes vitórias familiares. Na adolescência é um grande problema vencer essa autoestima, né? Quando começa a aparecer muito, ele fala muito dos meninos e meninas que querem começar a namorar, né? E essa fase é uma fase muito difícil mesmo para todo mundo. E aí fica sempre essa dúvida se é deficiência ou não. Então, é a opinião minha, pessoal, sobre transformar isso numa deficiência. Tá? É muito importante, fundamental, o apoio de pares. Lá se fala que o primeiro encontro das pessoas pequenas, quando se encontra, é muito difícil, é desafiadora, causa muito problema esse contato, né? Porque às vezes os pais decidem, na hora que está na formação das crianças, se mantém as crianças no mundo real, maçaneta alta, cadeira alta, ou se transforma, adapta para a criança. Ninguém sabe o que é melhor. Tá? E essas reuniões aqui, elas têm que ser incentivadas, na minha opinião, e na opinião do autor. Próximo. Finalmente, eu sou médico, e a gente às vezes é rude, a gente é muito incisivo. Eu queria pedir desculpas por talvez não ter tido tanto contato. As famílias, tive contato com os pacientes só, e as famílias que eu acabei operando, né? Eu procurei fazer um levantamento científico e fiz primeiro, e depois esse livro apareceu. Então, mudou, claro, bastante a minha forma de pensar e a minha forma de tratar do assunto. A leitura do consenso internacional foi esclarecedora, mas ela é muito técnica também. Agora, esse livro, acho que é uma declaração, estou para ler as outras partes de outros acompanhamentos com outras patologias. Eu espero ter sido de ajuda para vocês, e eu sei que eu saio desse congresso aqui mais informado, e eu acho que mais preparado para a minha função como médico. Próximo. Só agradecer aos valores dados pelos meus pais, o companheirismo da minha esposa, o apoio dos meus filhos. Eu posso dizer para vocês, eu tive uma experiência com o mais novo, com hormônio de crescimento. Ele tinha 1,63 m, a gente conseguiu chegar a 1,70 m, e para mim foi uma vitória, para mim e para minha esposa. Então, eu acho que serve para quem também está buscando isso. O meu outro filho, mais velho, aos 16 anos, ele se declarou... Agora é duro. O meu filho mais velho, aos 16 anos, ele se declarou gay para a gente. Hoje, ele faz, esse começo do mês, ele resolveu morar com o namorado. Então, acho que eu tive também essa força muito grande dele, desculpa.
Obrigado pelas famílias Potts e Duarte, por todo esse ensinamento. E o convite da doutora Fernanda. Próximo. Eu vejo o futuro, mas esse futuro depende muito não só de vocês, da força de cada família, mas precisa ter apoio do governo, senão a gente vai ter muita dificuldade para chegar onde a gente quer. E assim, eu estou muito sério aqui e tal, mas na verdade em congresso, próximo, eu sou assim, tá? Esse aqui sou eu no congresso, com meu crachá, e todo mundo tem que me aguentar. Infelizmente. Obrigado, gente. Tem, claro. Pessoal, primeiramente, eu que deveria ter apresentado o Dr. René, mas, infelizmente, fui acionada como médica, até que no congresso tinha um colaborador que passou mal, e eu fui atendê-lo e acabou atrapalhando um pouco a programação. Então, peço desculpas de primeira mão. Gostaria de agradecer imensamente ao Dr. René. O nosso foco em convidá-lo foi principalmente porque nós temos adultos que tiveram abordagens cirúrgicas já mais velhos, já na idade adulta, e nós não temos muitas informações para esse tipo de paciente. Então, muito obrigada, doutor René, foi maravilhosa a sua apresentação, obrigada mesmo. Tá funcionando? Oi? Tá funcionando. Oi, tá. É difícil, você vê, não tem experiência no mundo, principalmente para pacientes mais velhos, e vocês vão ser testemunhas porque estão tendo o envelhecimento de suas crianças, com a oportunidade que talvez os avós dos acondroplásicos não tinham, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós temos um tempo para uma perguntinha só. Desculpa. Eu desci para ficar mais fácil. Oi, doutor, obrigada. A estenose, a gente convive com ela, é uma dúvida, e ela se pronuncia às vezes, tipo, às vezes que eu sinto minha perna formigar ou é sempre? Você é jovem, né? É difícil a gente saber. Eu vi algumas crianças aqui, até com dificuldade de marcha, a gente não sabe exatamente por quê. Então, pode ser por um problema já de estenose, mas a boa parte das pessoas tem a estenose. Então, você vai ter momentos de formigamento, engravidou, ficou com a barriga desse tamanho, jogou a coluna mais para frente ainda, né? Então, você pode ter, mas não é igual a cirurgia para hernia de disco. Quem indica a cirurgia é o paciente. Ele sabe o sofrimento. Você tem alguma coisa de vez em quando? Toca a sua vida. A única coisa que a gente tem que tentar ter é uma boa musculatura. E aí é uma dificuldade que a gente tem com o paciente idoso. Porque o cara vai se mexendo menos, vai ficando obeso, a obesidade entre os idosos, a acondroplásica é maior do que a população geral. E aí os problemas também acabam sendo maiores. Só um relato, experiência própria. As imagens, eu sei que passaram várias ressonâncias e é muito complicado para, às vezes, entender. Mas, geralmente, a ressonância do paciente com nanismo adulto, ela é muito feia. Os médicos sempre deixam bem claro que não sabe como que a gente está andando e por aí vai. E o formigamento é presente. Isso acontece muito comigo, às vezes formiga, às vezes para de formigar, às vezes volta. Às vezes eu acho que chegou a hora de abordar cirurgicamente. Mas é isso. Bom, gostaria realmente de agradecer. O Dr. René vai estar disponível para tirar dúvidas, tá bom? Quem quiser pode procurá-lo. Muito obrigada mesmo.